aí, juventude do bem? Estamos nós aqui para começarmos o estudo da química. E a química é o estudo da matéria e suas transformações. Então nós temos 3 tópicos para comentar com vocês hoje. Alguns detalhes sobre o estudo, alguns detalhes sobre a matéria e algumas informações sobre as transformações. Vamos nós? A química é um estudo e por isso ela adota o método científico. É um estudo e, portanto, tem que ter uma organização. O método científico é o que tem levado inúmeros pesquisadores no mundo inteiro às suas descobertas. Ele tem algumas etapas. Olha só. O químico observa, o físico observa, o engenheiro químico observa, os vários cientistas observam e depois eles observam na natureza, geram hipóteses para explicar a natureza. Na investigação, eles vão elaborar métodos, vão elaborar experimentos, vão elaborar pesquisas científicas para coletar dados e procurar nesses dados algum padrão, alguma regularidade. Percebendo um padrão, está descoberta uma lei. Lei de Lavoisier, lei de Dalton e lei de tantos outros cientistas que nós vamos ver aqui. Esta lei, ela não muda. Aí, baseado nessas leis, o químico ou o físico, o cientista vai elaborar uma teoria científica. Essas teorias podem até ser reformuladas, porque o método científico vai dialogando. Olha só que interessante, A ciência nos ensina que nenhum conhecimento ele é completo. A ciência nos ensina que o método científico é aberto. Algo que foi descoberto hoje, daqui a 10 anos, pode ser reformulado, porque novos dados foram aí sendo descobertos. Vamos ver aqui, já, a evolução dos modelos atômicos. Depois dessa teoria, ou conjuntamente a essa teoria, muitos cientistas elaboram ideias para apresentar a todos, baseados nas suas teorias. Dalton disse que o átomo parecia com uma bola de bilhar. Olha só, para ficar registrado na mente aquela bolinha de bilhar e todos os que escutassem isso entender o que o átomo era. Então os modelos, ou matemáticos, ou apenas um pudim de ameixas. Ele nos dá uma ideia da teoria. Ou então ele é uma elaboração matemática, uma elaboração gráfica. Ele é um modelo, uma forma de apresentar de um jeito mais simples de se perceber os detalhes da teoria. Então, etapas do método científico: observação, hipótese, experimento, dados, lei, teoria e modelo. Mas a química, sendo um estudo, ela foi dividida em várias áreas. Olha só algumas das áreas da química: química inorgânica, química orgânica, físico-química, química analítica. Então a gente divide a química em várias áreas. Inorgânica e orgânica, desde o século XVIII que temos essa divisão. As outras vieram acontecendo. E nós vamos aqui estudar em 3 áreas dentro dessas: a geral, a físico-química e a química orgânica. Vamos nós! Começando um pouco mais de termos da química, a química é estudada em 3 níveis. O nível macroscópico, aquilo que a gente enxerga. Quando uma vela ela queima, a gente vê o corpo da vela desaparecendo. Nós estamos diante de um evento que registramos macroscopicamente. A prova Enem e algumas provas no Brasil, a FUVEST, estão sempre interessadas em que você, que vai fazer a prova, saiba explicar estes eventos. A chama da vela é uma liberação de energia luminosa, energia térmica. Mas aí a química se aprofunda, vai para o nível microscópico. No nível microscópico, as moléculas que compõem a vela
reagem, se modificam e liberam a energia. Nós chamamos esse processo de exotérmico. Ora, uma das áreas, um dos níveis que mais vai demandar do seu raciocínio, que mais você vai precisar se dedicar e que mais os alunos se dedicam no ensino médio, é o nível simbólico. Conhecer os símbolos, conhecer as equações, conhecer as fórmulas, saber o que elas representam. Então a combustão da vela é esse composto, um hidrocarboneto alcano, que reage com o oxigênio comburente para liberar CO2 e água, combustão completa e, claro, a energia. É assim que a química é estudada, em 3 níveis. Mas a química é o estudo da matéria. A matéria é a porção física do universo. Eu posso, então, medir, observar, perceber um comportamento diferente dela. Ela tem, através de suas propriedades, a matéria tem diferentes propriedades. Vou aqui apresentar 2 tipos apenas, as gerais e as específicas. Com o passar das aulas, nós vamos diferenciá-las. As propriedades gerais são a massa, o volume, a inércia, a elasticidade, a compressibilidade, a impenetrabilidade, a descontinuidade e a divisibilidade. As propriedades específicas vão ser aquelas que eu, como o nome já diz, não tenho em todas igualmente. Então eu uso as específicas para diferenciar as substâncias. O limão tem um sabor azedo. Então nem todas as substâncias vão ter um sabor azedo. Então eu consigo identificar ali uma substância responsável pelo sabor azedo do limão e da laranja e do vinagre. Os ácidos, ácidos fracos. Os ácidos têm essa propriedade organoléptica. Organoléptica, eu uso os órgãos do sentido. As químicas, a combustibilidade da vela é uma propriedade química dela. As físicas, a densidade é uma propriedade física dos materiais. As funcionais, acidez e basicidade, são propriedades funcionais. Então, a química é o estudo da matéria, e matéria é a porção física do universo. Ou então, como alguns vestibulares gostam de definir, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tem volume ou extensão. Vamos nós prosseguir? A matéria pode ser observada em 3 estados diferentes. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, eu tenho a forma e o volume constantes. Eles se mantêm daquele jeitinho, com a sua forma e seu volume. Os participantes, as moléculas, por assim dizer, de alguns sólidos, elas estão bem pertinho umas das outras, no seu nível máximo de organização. Forma variável e volume constante. O estado líquido tem a forma do recipiente onde está, e o volume tende a permanecer o mesmo. Forma e volume variáveis. O estado gasoso é aquele que mais a gente consegue observar. Por exemplo, a compressibilidade. É esse fato de eu poder espremer uma matéria e ela diminuir seu volume. Eu consigo fazer isso com os gases, porque as moléculas estão muito afastadas. Forma e volume variáveis. Esses estados ficam trocando de acordo com a energia saindo ou chegando da matéria. Se a energia chegar, se eu aquecer a matéria, o estado sólido, ele passa pela fusão, vai para o estado líquido. Se do estado líquido receber energia, ele vai para por vaporização, ele vai para o estado gasoso. De 3 formas: forma lenta, evaporação; forma um pouquinho mais rápida, ebulição, quando você vai fazer o café e coloca a água para ferver, ebulição. E quando aquela gotinha cai numa chapa muito quente, calefação. Então isso daí
são os 3 tipos de vaporização. Agora, quando a energia é retirada do sistema, ou seja, o resfrio, um gás, ele condensa e ele vira líquido. As gotinhas do vapor que existe ao redor de um copo, que tem um líquido mais frio, as gotinhas vêm, o vapor vem, se acumula e o copo fica suado. Então, condensação. E se eu colocar água lá na cubinha de gelo para formar o gelo na geladeira, eu vou ter a solidificação. São as transformações principais dos estados da matéria. 3 estados. E a matéria, ou os materiais, pode ser dividida em alguns tipos. Quais são os tipos? Ou eu tenho substâncias puras, como o nome já diz, sugere que só tem um tipo de participante ali dentro. Ou misturas. Esse nome é muito preciso. Tem mais de um tipo de participante dentro das misturas. As substâncias puras podem se dividir em substâncias puras simples. Veja, dentro de um recipiente só tem um tipo de molécula. São 2 bolinhas vermelhas. Só tem 2 bolinhas vermelhas. 2 bolinhas vermelhas iguais. Pode muito bem representar o gás oxigênio. Nós temos uma substância pura, simples, porque só tem um tipo de bolinha, um tipo de átomo. Nós chamamos um tipo de átomo de elemento químico. Cada bolinha representa um elemento químico. Mas a substância pura pode ser composta. Ela vai ser pura porque só tem de um tipo de grupo. Qual é o grupo? 2 bolinhas vermelhas e uma preta no meio. 2 bolinhas vermelhas e uma preta no meio. Um tipo de grupo. Mas em cada grupo tem bolinhas de 2 cores e de 2 tamanhos. Então eu tenho 2 elementos aqui. Estes elementos juntos podem muito bem representar a molécula do CO2, carbono e oxigênio, 2 elementos. Mas CO2, 3 átomos. Cada letrinha representa um elemento. E o somatório dos números aqui de baixo, dos índices, vai representar o número de átomos. A gente ainda vai estudar isso com detalhes. Já as misturas, em geral, elas vão ser homogêneas, as famosas soluções, que tem um capítulo especial para a gente estudar as soluções. E o detalhe é que nas misturas homogêneas, eu tenho mais de um participante. Eu tenho um par verde e um par vermelho. Então eu tenho 2 moléculas aqui. Não é mais substância pura, é mistura. E, nesse caso específico, as misturas são homogêneas quando a olho nu e com microscópios de alta capacidade eu não consigo perceber nenhuma diferença nas várias partes desta matéria. Então o nome já diz homo, só tem um aspecto, só tem uma fase. Nós chamamos isso de um sistema monofásico. As heterogêneas, por sua vez, elas têm, olha só, 2 bolinhas laranjas e aqui eu tenho 2 bolinhas vermelhas com uma preta. Uma molécula aqui embaixo, uma molécula aqui em cima. Um tipo de molécula e outro. Mistura. Mas eu percebo nitidamente que as bolinhas laranjas estão em cima e as bolinhas, o triozinho aqui, ó, está embaixo. Então eu tenho fases diferentes dentro daquela mistura. Quando eu tenho, por exemplo, a água e o óleo. Aqui eu posso exemplificar como a mistura gasosa. Esse apanhado geral da química vai me permitir, na sequência, detalhar cada uma dessas informações. Fica atento, se inscreve no nosso canal e acompanha através das notificações que essa química vai se desenrolar. A ideia é a gente participar desse grande ambiente,
educacional virtual. Tá bom? E eu encerro a definição de química só para começar o nosso canal, dizendo que a química é então o estudo da matéria e de suas transformações em 3 níveis. Também vamos detalhar o nível físico, transformações físicas, nós estudamos bem aqui, ó. Nós vimos bem aqui com poucos detalhes. São transformações físicas. A característica de uma transformação física é aquela na qual em que a molécula não se modifica. O gelo tem H2O, a água líquida tem H2O, e aqui o vapor de água também tem H2O. Não se modificou. Uma transformação química, nós já vimos. A combustão da vela faz com que C20H42 vire CO2. A gasolina vira CO2 no carro. O etanol vira CO2. Transformações químicas. E temos, para fechar, uma das mais importantes da atualidade em todos os vestibulares do Brasil, as nucleares, como o nome já diz, ela acontece no núcleo. E nós vamos, com o passar do tempo, investigar também o núcleo. Tudo bem? Professor Milton, dizendo para vocês que a química é uma ciência, usa o método científico para estudar a matéria e suas transformações. Grande abraço, juventude do bem!